Nas Teias da Mente. Uma psicóloga forense e uma escritora curiosa conversam sobre o que se passa no cérebro de um criminoso. Pelo caminho, aproveitam para falar sobre o funcionamento do cérebro de todos nós. Mas não se iludam, nem sempre as mentes criminosas são as mais complexas. Não acreditam? Olá, bem-vindos a mais um episódio de Nas Teias da Mente, um podcast com o apoio da ETIC, Escola de Tecnologia, Inovação e Criação. Eu sou a Joana Kabuki e comigo tenho Cristina Soeiro. Olá, boa tarde. Olá, Cristina, novamente. Olá, Joana. Eu, antes de começarmos hoje o nosso episódio, queria só fazer aqui um pequeno parêntese, que é o seguinte. Nós agradecemos sempre à ETIC por nos ter acolhido e por nos facultar esta sala para podermos gravar, mas a sala não vai sozinha. A sala traz com ela o João Fernandes, que nos ajuda aqui na parte técnica. E por isso, João, obrigada. Queres dizer alguma coisa? Não quero. O João então, não quer obrigado, falar. João. Não é? Nós ficamos muito agradecida pela tua paciência. É verdade. O João é muito disponível e simpático e tem muita paciência para nos aturar. Então vamos agora para um tema menos simpático, que é o tema que nos traz hoje aqui. É o terceiro episódio em que vamos falar sobre violência e fechar, pelo menos por agora, esta temática. E o nosso tema de hoje é "E quando a família não é um porto seguro?". Uhum. E eu ia começar por te perguntar, Cristina, se violência na família e violência doméstica são a mesma coisa. Porque ouvimos os dois termos, depois ouvimos dados sobre os casos que vão acontecendo. É a mesma coisa, violência na família e violência doméstica? É assim, o termo legal até é violência doméstica, não é? Até porque é protetivo não dizer na família, mas a violência doméstica ocorre no contexto familiar, não é? E ocorre, portanto, o conceito de violência doméstica surgiu muito associado à violência entre o casal, que é aquilo que nós hoje chamamos a violência nas relações de intimidade entre o casal, pode ser namorados, ex-namorados, casados, juntos, portanto, hoje em dia é um conceito bastante abrangente e alargou-se também ao resto dos elementos da família, que é a violência nas crianças e depois a violência também na pessoa idosa. Porque, infelizmente, quando a família não é um lugar seguro, exato, estas são as várias valências da violência e nem sempre a violência se expressa de uma única forma e às vezes temos a violência focada na diade do casal, mas muitas vezes, para além do casal, outras pessoas que fazem parte daquela dinâmica, daquela família, também são alvo dessa violência. E, portanto, o termo técnico e até a parte legal fala em violência doméstica, mas reporta e está associada à questão daquilo que ocorre de menos positivo dentro da família, vamos dizer assim. Mas eu acho bem que não se chama violência familiar, não é? Porque a família é um conceito positivo e que a maior parte das famílias não são violentas, não é? Felizmente. Como vimos no episódio passado, a violência, muitas vezes nós pensamos, quando pensamos em violência, só em violência física, mas eu ia só deixar aqui a nota de que não estamos só a falar de violência física, não é? Também há a violência psicológica, que pode ser tão danosa quanto física, e por isso há aqui várias abrangências. Aliás, hoje em dia são muitas as formas de violência que estão listadas, associadas a este contexto de violência. E existem muitas formas de violência que antes não estavam identificadas. Começámos no século XIX, no século XX, a reportar a violência física. Aliás, foi através da violência física que estes fenómenos foram começando a ser reportados e desocultados, mas hoje sabemos que existem outras formas de comportamento violento que são exercidos sobre as vítimas que são tão mais gravosos do que a violência física, ou seja, o que eu quero dizer, qualquer forma de violência é grave, mas existem formas de violência que não estão tão reconhecidas, que também estão, por exemplo, associadas, são indicadores de violência letal, estão associados a situações mais severas, como é, por exemplo, os comportamentos de controle ou de perseguição, e muitas vezes não se ameaça, não é? Portanto, muitas vezes não se valorizam estes aspectos. Hoje em dia sabemos que estas formas de violência, que não são tão explícitas, tão claras, não é? São igualmente de chamar a atenção, porque aquela vítima precisa de apoio, de ajuda, não é? Este é um ponto, cara, um bocadinho mais legal, mas é capaz de ser mais difícil ainda ir apresentar queixa sobre alguém que apenas, vamos pôr muitas aspas neste apenas, que apenas nos persegue e nos incomoda,
quando alguém nos agride fisicamente e há provas físicas, se calhar é muito mais fácil da justiça levar a sério, não é? As outras são mais complexas. A prova física é sempre uma prova mais clara, mais objetiva, mas hoje em dia também já temos maior capacidade de intervenção nas outras formas de violência. Já há uma melhor preparação dos profissionais que trabalham nesta área, quer seja no apoio à vítima, quer seja mesmo a nível da justiça e das polícias, etc. Já há uma melhor preparação para intervir nas outras formas de violência que não sejam tão usuais, não é? Como é a violência física. Mas pronto, não estamos no caminho perfeito, ainda temos um caminho a fazer, mas as respostas já são, nos últimos 20 anos fizemos uma grande evolução nesse campo. Portanto, até, por exemplo, o stalking, a perseguição persistente, está legislado também como uma forma de violência. E, portanto, alargou-se as formas de relacionamento que definem o que é violência doméstica, não é? Portanto, não é só já o casal, não é só já a dia, mas também temos as crianças, as pessoas idosas, portanto, já se fez um caminho para perceber a complexidade do fenómeno e, portanto, eu acho que é isso que estamos a fazer, é um caminho. Agora, isto é um problema que não é meramente só daquelas pessoas, é um problema que é também cultural e social e portanto, temos que enfrentar esta realidade e é na prevenção que temos que trabalhar, não é? Eu ia falar disso porque da minha pesquisa para falarmos hoje, eu encontrei uma informação que desconhecia e que me deixou perplexa. Só em 1982, portanto há 42 anos, que é nada, não é? Na história de um povo é nada, é que em Portugal deixou de ser crime o marido violar a mulher. Uhum. E só no ano 2000 é que o crime de violência doméstica foi considerado crime público, não é? Portanto, só a partir daí é que qualquer pessoa pode denunciar um crime desta natureza. E era isto para ir ao encontro do que tu dizias desta questão cultural, não é? É muito pouco tempo a termos noção de que estas coisas não podem ser de modo nenhum aceitas e a legislação e a justiça, enfim, ainda têm muito que andar neste caminho. Aliás, as Nações Unidas, em 1995, eu digo sempre isto, fizeram um statement, que escreveram isto, não é? Que fizeram questão de escrever que nós devemos olhar para o fenómeno da violência nas relações de intimidade e violência doméstica no geral como um problema social e não como meramente um problema daquelas pessoas, daquele indivíduo A e da vítima B, porque de facto tem a ver com fatores culturais, com a percepção que temos do que é violência entre as pessoas, como é que se resolve um problema social, não é? E também tem a ver com a evolução cultural em relação a estas questões, não é? E de facto, nos anos 80, há uma série de fenómenos que são desocultados, inclusive é o abuso sexual de crianças, que era atentado ao pudor na parte legal, não é? Quer dizer, não era como nós temos hoje um crime bem definido, bem caracterizado. Portanto, nós fizemos no nosso espaço nacional uma evolução em relação a estes fenómenos de violência. Nós temos países na Europa que ainda não fizeram, ainda estão num processo de identificação na prática de haver intervenção. Têm lá a parte mais legal, já em esboço, mas ainda não põem em prática muitas vezes algumas medidas que têm que ser aplicadas às situações de violência dentro da família. Portanto, ainda há algum tabu de que aquilo que acontece dentro da família de negativo tem que ficar, mas felizmente nós fizemos esse caminho, portanto eu vejo isso como uma coisa muito positiva. Sim, não é? Claro, eu comecei a trabalhar no sistema de justiça em 1990 e de facto dá para ver a mudança, a transformação, até em termos políticos. Não é só a transformação em termos técnicos, mas também em termos políticos, ou seja, as medidas legislativas que são criadas. Pois a aplicação da lei é uma coisa mais difícil, mais morosa, exige muita articulação entre entidades e aí há um caminho a fazer, mas realmente fizemos uma evolução grande. Outro dado com que me deparei, de um relatório da ONU precisamente, foi o seguinte, vou ler. Em 2017, mais de 50 mil mulheres foram assassinadas em todo o mundo por companheiros e familiares próximos.
o que faz da própria casa o lugar mais perigoso do mundo para as mulheres. Isto mexeu cá dentro, não é? Porque... Aliás, os relatórios da ONU, eles fazem quase que anualmente, não é? Em relação ao homicídio das mulheres, de facto, a maior parte dos homicídios que ocorrem são entre homens, mas as mulheres depois a seguir, quando vamos especificar os vários contextos onde o homicídio ocorre, no contexto familiar, são as mulheres que apresentam maior taxa de vitimação, não é? Isto aqui, esse número assustador, integra também culturas onde existe praticamente genocídio de mulheres. Vamos ver países na América Latina em que desaparecem diariamente mulheres, quer em contexto da família, quer por questões às vezes associadas ao tráfico para fins de exploração sexual, etc. Não é? E para aí contribuem muitos países onde de facto as mulheres não são protegidas, não há uma assimetria muito grande entre o ser homem e ser mulher, mas isto denota o quê? Denota que independentemente das culturas, a mulher continua a ser aqui um alvo de violência no contexto familiar, não é? Nós temos uma intervenção e temos monitorizado o fenómeno e continuamos a ter. Há uma diminuição, o homicídio no geral tem vindo a diminuir nos últimos 10 anos, é uma tendência, felizmente, no espaço onde nós vivemos, no espaço europeu e até nos países onde o sistema de justiça está implementado de uma forma mais estruturada. No entanto, quando nós vamos analisar os homicídios que ocorrem anualmente, por exemplo, na nossa realidade, nós observamos que os que se mantêm têm muito a ver com esta questão da relação, por exemplo, nas relações de intimidade, e são as mulheres que são mais alvo deste tipo de situação, não é? Daí as polícias terem começado a fazer avaliação de risco de violência, para se conseguir, nos casos de violência doméstica, fazer um screening, uma triagem dos casos onde de facto aquela vítima apresenta risco de vir a ser morta pelo companheiro, ou pelo namorado, ou por quem quer que seja, que tem uma relação de intimidade, não é? Mas pronto, esta é uma das evoluções importantes, e com isto temos a perspectiva da redução do número de casos de mulheres que vêm a morrer, não é? Mas ainda morrem bastantes, não é? Em 2023, os dados que tenho aqui dizem que 22 pessoas foram assassinadas, das quais 19 do sexo feminino, onde se incluem 2 meninas e 3 homens. Em 2022 tinham sido 28 pessoas assassinadas, todas do sexo feminino. 24 mulheres e 4 crianças. E a pergunta é, as mulheres são muito mais vítimas de violência e morrem mais neste contexto, mas para as crianças o facto de serem do sexo feminino também é um problema, no sentido de as crianças meninas estão mais sujeitas à violência do que as crianças meninas estão mais sujeitas a formas específicas de violência na família, nomeadamente a questão sexual. As vítimas meninas dentro da família é claramente a forma de violência que se denota. Nos casos de homicídio, nós temos vários tipos, padrões de comportamento violento, não é? Portanto, os agressores têm motivações diversas, matam, não é? E temos enquanto temos alguns agressores cuja violência é focada na companheira, não é? Portanto, aquilo tem a ver com a relação com a companheira e o alvo é a companheira, nós temos algumas situações, e isto é interessante se ver porque muitas vezes há o foco na morte da mulher, mas muitas vezes não se destaca, e nós até fizemos uma tipologia já há alguns anos atrás para a realidade portuguesa, que até foi alvo de uma tese de doutoramento da minha colega Iris Almeida, e que de facto deu para perceber que existem 2 perfis em que morrem as mulheres, mas também morrem elementos da família. Ou seja, exemplos, os filhos daquela mulher, que podem não ser filhos do agressor, ou outros elementos da família, nomeadamente o pai da mulher, ou então também acontece eles matarem a mulher ou a ex-mulher e o atual companheiro. Portanto, às vezes, estes comportamentos de homicídio nas relações de intimidade não envolvem apenas a vítima, não apenas, é desagradável dizer, infelizmente envolvem a morte de mais de uma pessoa. Não é? Pode acontecer. Portanto, esta situação tem a ver com o comportamento de indivíduos que entram num modo de
sabem que aquilo é um comportamento sem retorno, não é? E por isso, muitas vezes, acabam por matar a família e alguns, nós temos 10% de casos, que eu sei que tens esses dados, que cometem suicídio. Certo. Não é? E nesses, antes do suicídio, só fizeste uma outra pergunta que eu estava curiosa. A idade média dos agressores é de 50 anos. E eu fiquei a pensar se quanto mais velho, maior a probabilidade da violência ser... Não tem, nada a ver. Tem só a ver com a idade, também tem. Assim, nós temos, vamos dizer que 4 perfis diferentes de indivíduos. Nós temos um grupo de indivíduos mais velhos, onde é aí que existe a maior taxa de indivíduos de homicídio e suicídio, e que são os mais velhos, os indivíduos com mais idade, e alguns dos homicídios que ocorreram, nós temos uma outra situação que resulta também associada à doença. A doença da mulher em estado terminal ou a doença do indivíduo. Ok? Portanto, aí é um tipo de cenário. Depois temos os indivíduos com ciúme patológico, que é atenção ao ciúme. O ciúme não é uma coisa boa. E o ciúme patológico é muitas vezes associado a um tipo de indivíduos que acabam por matar ou ter tentativas de homicídio face às companheiras. E depois temos os de poder-controle, cuja motivação é o poder-controle, porque a mulher representa ali a sua propriedade, etc., não é? Esses até são capazes de matar a mulher à saída do local de trabalho. E esses também podem matar a ex-mulher com o atual companheiro. Eu uma vez avaliei um senhor que matou a ex-mulher passado 4 anos. E eu perguntei-lhe porquê tanto tempo depois. Já estavam divorciados e ele explicou-me. Eu sempre tive a esperança que ela voltasse para mim. Eu percebi naquele dia que ela gostava daquele homem. E portanto ela não vai para mim, não vai para mais ninguém. E então shotgun a 30 metros, foi o que ele me disse, calmamente. Então eu dei-lhe shotgun. Estava tranquilo para decisão. Estava preso. Ele disse, agora estou aqui a cumprir a minha pena de prisão e quando sair vou pôr umas flores. Isto é um exemplo difícil, eu sei que é difícil, mas o exemplo de uma pessoa, poder, controle, porque não aceita, não é, que uma relação é uma relação dos dois lados, não é? Não é uma relação unilateral, não é? Mas isto é o pensamento de que um homem não aceita o divórcio não existe na minha família, eu tive que aceder naquele momento, mas aquilo não ficou resolvido para a pessoa. Portanto, há aqui indivíduos de risco. Nem todos os indivíduos têm este padrão, não é? Portanto, nós quando falamos em avaliação do risco de violência temos que ver se estes fatores estão presentes ou não. Se estiverem presentes, depois temos que lhe dar especial atenção. Diziam, esta pessoa e esta vítima precisa aqui de mais acompanhamento na separação, porque corre mais risco do que numa situação normal, em que um casal discute, até há um que tenta retomar a relação, mas depois percebe que aquilo não tem continuação e aceita a separação. Há sempre uma fase até em que há uma das partes que não aceita e que até anda atrás e tenta retomar a relação. Isso faz parte, às vezes, de uma tentativa de uma das partes querer recuperar a relação. Agora, quando isso se arrasta e quando isso torna a outra pessoa infeliz e não se conseguir libertar, isso realmente é um sinal de alarme de que alguma coisa não está a funcionar bem. E estes indivíduos, ou com ciúme patológico, ou com estes comportamentos de poder-controle, são de facto situações que podem levar, lá está, são sinais de violência letal. O stalking, por exemplo, a perseguição persistente, não é? Aqueles indivíduos que mandam flores sistematicamente, aparecem no ginásio onde a mulher vai, aparecem à saída do trabalho. Muitas pessoas dizem, ele continua a gostar de ti. Isto não é um bom sinal. É assim, obviamente nos primeiros tempos da separação isto pode acontecer numa tentativa de reconciliação. Agora, se isto persiste, isto é stalking, isto é perseguição persistente, e portanto tem que ser tido em consideração como um fator de risco. E nós sabemos que o stalking é um dos indicadores de risco de violência letal, ou seja, aquela vítima tem mais risco de vir a sofrer, de poder ser alvo de algo mais grave do que outras vítimas em que o agressor não tem estes comportamentos. Portanto, e a maioria dos agressores são como esse senhor? Com quem falaste que estava tranquilo com a sua decisão ou há algum arrependimento, foi um ato quase impulsivo? Nós temos indivíduos, nós temos as pessoas mais velhas que às vezes matam porque sentem que não controlam, que já não estão bem no mundo e a mulher já não está capaz, eles também já não estão capazes e sentem que
Estes homens são egocêntricos e acham que sem eles as mulheres não vivem, e portanto pode acontecer, ou uma situação de discórdia, e pode acontecer, e temos alguns indivíduos que também matam as vítimas resultante de situações de discussão, de impulsividade, não é? Pronto, a ideia inicial não era homicídio, mas depois as coisas correm mal e há violência e, portanto, a mulher morre, não é? E depois temos estas situações de poder controle ou de ciúme patológico. Portanto, o homicídio explica-se por vários tipos de fatores, há vários tipos de situações. Agora, as situações de homicídio, no geral, nas relações de intimidade, estão muito associadas a fatores de risco específicos que estes indivíduos têm. Não é que passa para baixo, alguns deles baixa autoestima, alguns deles perturbações da personalidade, consumos, não é o consumo per si, é o consumo associado a outros fatores, não é? A dificuldade de integração social, ciúme, poder controle, crenças de que a violência é normal, que as mulheres são por sua propriedade. Portanto, há aqui uma série de fatores sociais associados a características daqueles indivíduos e a vidas, às vezes a momentos da história daquela família que levam a este tipo de situações. Há pouco falavas dos agressores que depois se suicidam. Uhum. Como é que isto se explica? Arrependem-se? Foi um impulso? Foi premeditado? É interessante ver que esta é uma das diferenças entre homens e mulheres no homicídio. Se nós compararmos as homicidas que matam os companheiros com os homicídios que matam as companheiras, as mulheres não apresentam. Há várias coisas que as mulheres não apresentam. Uma delas é esta questão do matar e o suicídio seguinte. Outra delas é o consumo. É também interessante perceber a violência no feminino neste contexto, não é? Outra coisa é os consumos, também não estão tão presentes na história das mulheres, e muitas destas mulheres que matam os companheiros, que não são tantas assim, portanto o rácio entre homens e mulheres que matam nas relações de intimidade, os homens têm uma presença muito maior. Nós, por exemplo, no estudo piloto que fizemos, em 5 anos tínhamos 70 e tal pessoas. Depois outra minha colega que fez um estudo há 5 anos tinha 73 indivíduos, dos quais 20 eram mulheres. Portanto, em 5 anos, estás a ver, pronto, é um rácio muito diferente. Mas muitas das mulheres que aparecem como homicidas foram há aqui um fator de partilha, que é o terem sido vítimas de violência por parte da vítima, ou seja, às vezes parece que é uma resposta a uma história prolongada de violência, não é? Portanto, agora há mais estudos feitos sobre as mulheres homicidas para se perceber também um bocadinho melhor as suas emoções. Agora há uma coisa aqui que é partilhada, que são famílias onde o histórico de violência já é anterior à relação amorosa que eles têm, ou seja, a violência está presente desde a sua infância, quer no agressor, quer na vítima. Tínhamos visto já, não é? Nos outros episódios. Já tínhamos falado um bocadinho sobre isto, e aqui é importante reforçar, não é? Portanto, as mulheres estão menos representadas. O suicídio surge mais presente num grupo de homens que, de facto, nós não, pronto, só foi possível fazer uma entrevista a algumas pessoas que acabaram por não morrer, portanto, não é? Que sobreviveram, mas o reporte tem muito a ver com saberem que aquele comportamento é um comportamento sem retorno, não é? Portanto, eles decidem, e que é o que nós chamamos o impacto da ideação suicida. Muitas vezes a ideação suicida tem por base, tem associada também uma ideação que nós chamamos homicida. O que é que isto quer dizer? Às vezes os indivíduos falam muito em que estão deprimidos, querem matar-se, não é? Mas muitas vezes, quando decidem que se querem matar, matam os outros elementos da família, não é? Portanto, há aqui uma forte associação nestas pessoas entre a ideação homicida com a ideação suicida. Às vezes dá-se voz ao homicídio, outras vezes o indivíduo verbaliza o suicídio, mas quer um quer outro é muito importante ser considerado como fator de risco, ou seja, quando uma vítima reporta que está a viver esta experiência, isto é uma bandeira vermelha de alerta, atenção, aquele casal está a viver um momento de risco, não é? Pronto. E realmente estes indivíduos sabem que aquilo os vai levar à prisão, é um comportamento, para alguns até é o fim, portanto, eles vão se matar e a sua família vai com eles. Portanto, os estudos mostram que cerca de 10% dos indivíduos que cometem homicídio nas relações de intimidade têm este padrão
do homicídio-suicídio ou tentativa de suicídio. Ainda reportando aos dados de 2023, em 6 dos homicídios que ocorreram, o problema da violência familiar já era conhecido do sistema da justiça. E aquilo que te pergunto é, que tipo de acompanhamento é que existe, quer a vítimas, quer a agressores, quando estes problemas estão identificados? Se é que existe algum acompanhamento psicológico? Existe algum acompanhamento. Agora, isto é muito complicado, porque existem, por exemplo, existe um programa da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que é o PAVD, que é um programa que está desenvolvido para agressores no âmbito da violência das relações de intimidade, mas é indicado para indivíduos com determinado tipo de características, ou seja, que de risco médio elevado, não é? Ou seja, não responde a todo o tipo de perfis de agressores, não é? Portanto, existe. Agora, existe depois também, pronto, as vítimas têm a resposta das associações de apoio à vítima, que geralmente ajudam em várias frentes, não é? Desde a parte do acompanhamento legal, às casas de abrigo, quando é preciso retirar as vítimas de casa com as suas crianças ou com os seus filhos. Existe também depois o apoio psicológico, não é? Quando é necessário, e o apoio emocional que a maior parte destas vítimas precisa. O que ainda não existe é uma intervenção articulada entre o caso, ou seja, isto é uma coisa que eu falo muito e que em alguns países é um modelo já mais articulado, que é, eu tenho uma medida no agressor e no casal, não é? Tenho um casal que tem este problema. Há uma resposta ao agressor, há uma resposta à vítima, mas nós ainda não temos a capacidade de articular as respostas naquele casal, não é? E às vezes temos situações que, sei lá, eu vou contar um exemplo de um caso que estudei, que era, a vítima morreu no Natal, o agressor estava a ser acompanhado num programa, mas a vítima teve a iniciativa de ele está sozinho, sem família, e então convidou-o para jantar no Natal e as coisas não correram bem. Os técnicos que estavam a acompanhar o agressor ficaram extremamente preocupados e diziam, mas como é que isto foi acontecer? Como é que a vítima... Não foram, obviamente não havia aqui, não havendo uma articulação, isto é um exemplo de como é importante haver uma articulação entre a intervenção deve ser feita no caso, haver uma avaliação de risco do agressor, uma avaliação dos fatores de vulnerabilidade da vítima e haver aqui uma intervenção no caso e não em separado na vítima no agressor. Nós não controlamos as variáveis todas, não é? As pessoas têm emoções, algumas pessoas têm fases em que até pensam que se calhar o indivíduo está mais calmo, se calhar até há uma possibilidade e, portanto, estas coisas acontecem, não é? E, portanto, e para mim, esse é o passo seguinte na intervenção, que é uma intervenção conjugada na situação e para que coisas menos positivas não possam ser controladas, não é? E quando o agressor, enfim, há uma vítima mortal e depois o agressor é preso, tudo correndo bem, existe algum programa específico para tentar reabilitar esses agressores? Ou, enfim, este programa que eu falei... Sim, mas... Sim. Isso existe em todos os casos? Funciona? Não há para todos os casos, não há uma resposta para todos os casos, nem todos os casos têm condição para uma intervenção mais psicoterapêutica. Há indivíduos que não têm insight para isso, não é? Há indivíduos que precisam mais de um controlo que é dada pela pena de prisão, não é? Que é por si também tem impacto, porque o indivíduo, ao ser privado de sua liberdade, acaba por ter que perceber que aquilo que fez tem impacto em si. Isto é muito importante, que é quando eu tenho um comportamento errado ou quando eu tenho um determinado tipo de comportamento que é influenciado por fatores que até tem a ver com valores sociais que eu tenho, não é? Que é a violência normal, que as mulheres isto e aquilo e que, portanto, a violência deve ser perpetrada. É importante que estes indivíduos sejam alvo de uma medida e a prisão dá isso, não é? Okay. O ser preso é um bom exemplo de, fiz algo e fui retirado. Preciso estar isolado do mundo e isto é uma mensagem, não é? Uma mensagem clara que aquele indivíduo recebeu de que não pode fazer aquilo, não é? Mas nem todos percebem a mensagem.
Mas se não for dada essa medida, então é que é mesmo mau. E às vezes isto acontece, às vezes os indivíduos têm comportamentos que são graves e não estão detidos. Eu falo muitas vezes, nós temos medidas de proteção das vítimas e isso é muito importante. Quando nós temos uma mulher que precisa de usar um botão de pânico ao pescoço, eu pergunto-te porque é que eu preciso de ter, não é o meu caso, não é? Felizmente, mas se eu preciso de ter um botão de pânico ao pescoço quando saio para ir ao supermercado e não sei o quê, é porque a situação é grave. Então porquê é que o indivíduo não está preso e eu deixo de precisar de um botão de pânico? É esta evolução que nós precisamos de fazer, não é? Que é a intervenção também tem que ser feita no agressor, a proteção na vítima e a intervenção no agressor. Isto não faz sentido, eu andar com um botão de pânico pendurado ao pescoço. Para mim não faz absolutamente sentido nenhum. Significa que aquele indivíduo é de risco. Então se ele é de risco, então temos que o retirar, o punir por ser de risco e avaliar bem a situação. Não é fazer o contrário, não é? Pois é como uma questão de sempre que há essas situações, as mulheres e os filhos são retirados de casa quando o agressor é que tem de sair, ou deveria ser. Mas muitas vezes não tem. Não, isto também é complicado, são as respostas para isto, não é? E sim, por isso é que mais recentemente, nos últimos 2 anos, as medidas que têm sido trabalhadas são mais focadas no agressor por causa disso, porque realmente se percebeu finalmente que a intervenção tem que ser feita na vítima em termos de medidas de proteção, mas se nós não intervirmos nos agressores, continuamos a ter vítimas, não é? Claro. E, portanto, há aqui a conjugação disto. Tem que haver aqui a conjugação de políticas de intervenção nos dois contextos, não é só num. E isto levou algum tempo a acontecer, não é? Portanto, nós chegámos a um ponto, tínhamos as mulheres com botões de pânico, porque podia acontecer qualquer coisa, porque os agressores não se têm uma medida de aproximação, mas eles às vezes não cumprem, não é? Isto é assim, é uma mensagem paradoxal. A mulher tem um botão de pânico, mas eu não estou preso, quer dizer... Não é? Portanto, isto, as medidas têm que ser equilibradas num lado e no outro. Portanto, se a situação é grave, se a vítima está numa situação grave, então a medida aplicada ao agressor tem que ter essa repercussão. E, portanto, é isso que para mim não faz sentido pronto, as coisas têm vindo a progredir, mas ainda há aqui muitas coisas a associar. Quanto às famílias saírem, as casas-abrigo, elas fazem falta, recebem as mulheres e também há uma casa de abrigo também para homens, mas pronto, a maior parte delas são para mulheres porque são as mulheres mais alvo de violência, mas pronto, há várias razões porque as mulheres vão para casa-abrigo, não é? Às vezes por outro também porque não têm meios financeiros, não é? E precisam de uma ajuda para se poderem reequilibrar. Mas às vezes a situação social é muito difícil, não é? Porque às vezes é o agressor que sustenta a casa e, portanto, há aqui uma avaliação por parte do sistema de justiça de toda esta situação. Se bem que agora finalmente se consegue perceber esta questão, que se está a começar a perceber esta questão da articulação da intervenção no caso. Mas isto, do ponto de vista social, é difícil, não é? Da intervenção nestas famílias. Achas que penas mais graves poderiam ajudar a dissuadir? O problema destes indivíduos não passa pelas penas só. Aliás, nós temos isso noutras tipologias de crime. Eu penso que é a implementação das medidas que já temos de uma forma articulada, de uma forma mais célere e conjugando a intervenção simultânea no agressor e nas vítimas. Ou seja, ser mais célere e mais eficaz com as medidas legislativas que já existem. As penas eu acho que já são adequadas, quer dizer, há uma outra coisa que se calhar ainda não está ali bem contemplada que se pode depois pensar, essa não é muito a minha praia, sim. A parte legal, mas o que eu observo é que de facto o problema passa muito pela operacionalização dos intervenientes, não é? As polícias, a magistratura, o apoio à vítima, a parte mais de apoio social, não é? A saúde, porque também mete aqui a saúde, não é? Também mete aqui a segurança social, portanto, isto é, muitas entidades, e esse trabalho de articulação não é o nosso ponto fraco, é o nosso ponto forte, quero dizer ainda, não é? Portanto... Por último,
Diz-nos, ajuda-nos aqui a dizer aos nossos ouvintes onde é que mulheres e homens, o que é que devem fazer se estiverem numa situação onde existe um agressor dentro da sua própria casa, ou enfim, numa relação em que estejam, onde é que se devem dirigir, quem é que os pode ajudar? As pessoas que estão nesta situação podem recorrer às associações de apoio à vítima. Eu posso citar aquela que estou diretamente associada, que é a APAV. A APAV dá resposta a homens e a mulheres vítimas de violência, das várias formas de violência, não diferenciando nem idade, nem sexo, nem orientação, nem religião. Esta é uma resposta que as pessoas encontram a nível nacional, mas existem outras associações que também fazem um trabalho muito importante, que não deixo aqui de citar, não quero deixar de citar, como a AMCV ou o MAR ou a FEM, que são entidades que estão mais orientadas para dar uma resposta no âmbito da violência doméstica, não é? Pronto. Estas associações dão mais resposta a mulheres no âmbito da violência doméstica, as 3 últimas que eu referi. A APAV é uma organização de apoio à vítima que dá resposta tem um âmbito mais geral, a nível nacional, e dá resposta a vários tipos de formas de violência mais abrangentes. Mas todas elas estão preparadas para responder e dar ajuda às vítimas que precisem e que precisem de orientação legal, orientação emocional, apoio emocional, acesso a casas-abrigo, ajuda legal, até para ter apoio financeiro, que às vezes as vítimas precisam de apoio financeiro para poder sair de casa e conseguir organizar a sua vida, orientação para poderem ter uma vida, arranjar trabalho e tudo mais. Portanto, estas são assim as instituições que estão mais ativas no terreno. Depois, nas várias localidades a nível nacional, também existem instituições locais que também têm estas respostas e que muitas vezes estão, as juntas de freguesia e as câmaras municipais também fornecem essas informações, não é? Mas pronto, a nível nacional a APAV tem um gabinete em quase todas as localidades mais importantes do país e ilhas. E lembrei-me agora de uma pergunta que eu não me tinha lembrado, mas que se calhar também é importante, que é, não sendo vítima, mas nesta ideia, e ainda bem, de que é um crime público, toda a gente o pode reportar. A quem é que as pessoas podem reportar se tiverem conhecimento de que alguma coisa assim está a acontecer? Podem recorrer à polícia, à PSP, à Guarda Nacional. São uma solução ou não? Também podem recorrer e depois geralmente as associações de apoio à vítima orientam também a pessoa, mas a pessoa também pode recorrer às polícias, ao Ministério Público, não é? Pronto, qualquer pessoa pode reportar e às vezes pode não ter que se identificar, mas é crime público, nós devemos ajudar as pessoas que precisam de ajuda, isso é muito importante. Se nós fizermos isso, estamos a prevenir futuras situações de violência, não é? E essa parte é muito importante, estamos a contribuir para a mudança do que é o ser violento, de que a violência não deve fazer parte das nossas vidas. Pronto, isso é importante. É isso, ficamos com essa última mensagem. Os nossos próximos 3 episódios vão ser os últimos episódios desta temporada e por isso vão ser episódios muito especiais. Eu não vou adiantar muito mais, nem sobre o próximo, se fosse só dizer-vos que vamos falar sobre ciências forenses e vamos trazer um convidado que sabe muitíssimo sobre esse tema para nos esclarecer. Obrigada por ter estado desse lado. Até ao próximo episódio. Adeus, boa tarde.